Ó, nesse vídeo aqui, então, eu vou te mostrar o passo a passo, a estratégia que eu seguiria se eu quisesse investir, por exemplo, só no aplicativo do Banco Inter, quais ativos eu ia escolher para ter uma carteira diversificada e conseguir traçar no longo prazo uma estratégia vencedora com menos de 30 minutos por mês. Com menos de 30 minutos por mês, você é capaz de acumular um patrimônio milionário investindo apenas nesses ativos que eu vou te falar aqui e seguindo a estratégia que até o final do vídeo vou te dar uma sacada final que só ela já vai aumentar muito o seu resultado ao longo do tempo. Muito prazer, meu nome é Henrique Stuart, eu sou certificado como gestor de recursos, especialista em investimentos pela Ambima e também sou consultor CVM. Tenho a minha própria consultoria de investimentos, que é a Stocos, que o link para mais informações tá aqui na descrição. Mas vamos lá, né? Basicamente, qual que é a estratégia que eu ia seguir? Primeiro passo, antes de mais nada, é fazer a reserva de emergência. Então, eu preciso ter um dinheiro com fácil acesso e com baixo risco. Se acontecer qualquer imprevisto na minha vida, eu preciso ter esse dinheiro que eu consigo resgatar a qualquer momento, tendo a certeza que eu não vou perder dinheiro na hora que eu vou resgatar. Porque existem investimentos de longo prazo, por exemplo, as ações, que elas oscilam ao longo do tempo e a qualquer momento que eu precisar, pode ser que ela tenha acabado de cair 20% e eu vou resgatar no prejuízo. Na reserva de emergência, isso não pode acontecer. Então eu preciso de um investimento que vai me dar segurança e liquidez. E aí, como que eu vou montar a minha reserva de emergência? Primeiro, eu vou pegar qual que é o meu custo de vida mensal. Hoje eu gasto, na média, R$5.000 todos os meses. Se eu gasto R$5.000 todos os meses, eu preciso de 6 a 12 vezes esse custo de vida mensal em um título com liquidez e segurança. Então, eu preciso colocar de 30 a 60 mil reais em, por exemplo, um CDB de liquidez diária, como, por exemplo, você tem lá no Banco Inter. Então, você vai pegar lá de 30 a 60 mil, coloca no CDB de liquidez diária do Banco Inter. Aí, a gente já tem a nossa reserva de emergência montada e, a partir de agora, a gente começa a pensar na nossa carteira de longo prazo, os objetivos lá da nossa aposentadoria, que, obviamente, existem investimentos que são mais vantajosos, mas que, eventualmente, a gente vai ter que correr mais risco ou, então, tirar um pouco da liquidez da nossa carteira. Por quê? Existem 3 pilares nos nossos investimentos, né? Que é a rentabilidade, segurança e liquidez. Você nunca vai ter um investimento com alta rentabilidade, sem risco e com alta liquidez. É muito difícil você encontrar alguma coisa nesse sentido. Ou você vai ter que abrir mão da sua liquidez, ou você vai ter que abrir mão da sua segurança, ou você vai ter que abrir mão da sua rentabilidade para ter liquidez e segurança, como é o caso da reserva de emergência. A reserva, a gente precisa de liquidez e segurança e abre mão de uma rentabilidade extraordinária para ter esses outros dois aqui. Mas no longo prazo, a gente pode buscar, por exemplo, rentabilidade e ter um pouco mais de segurança, mas abrindo mão da liquidez. Ou a gente busca algo rentável e com liquidez, por exemplo, as ações que você pode resgatar em D+2, mas você abre mão da segurança. Ou seja, você vai perder essa possibilidade de ter a certeza que sempre vai resgatar algo sem a possibilidade de perder dinheiro. Então você precisa fazer um mix da sua carteira, um pouquinho em cada classe de ativo, para na hora que você diversifica, o seu portfólio vai estar balanceado, diversificado, vai reduzir o risco e no longo prazo vai trazer uma rentabilidade muito melhor. Então, quais seriam as 4 classes de ativos que eu ia colocar na minha carteira para, com menos de 30 minutos por mês, alcançar resultados muito interessantes? Primeiro é a renda fixa. E aqui nessa parcela de renda fixa, a gente tem vários investimentos que a gente pode fazer. Tem investimentos no Tesouro Direto, que são os mais seguros que a gente tem. Tem investimentos, por exemplo, os emitidos pelo Banco Inter, CDBs, que não vão ter ali a liquidez diária. Você abre mão da liquidez para buscar, por exemplo, 110, 115% do CDI. Ou então, você tem investimentos sem imposto de renda, como as LCIs e LCAs, e também aqueles títulos que são indexados à inflação. Ou seja, ao invés de você ganhar um percentual do CDI, você vai ganhar a inflação mais uma taxa pré-fixada. E essa taxa pré-fixada sempre vai ter a certeza que vai aumentar o seu poder de compra ao longo do tempo. Então, na parcela de renda fixa, divide o seu patrimônio ali em pós-fixado e atrelado à inflação. O pós-fixado tem um risco de volatilidade muito menor, mas o atrelado à inflação vai garantir que no longo prazo você vai proteger o seu poder de compra. E a gente sabe que no Brasil a gente precisa proteger o nosso poder de compra da inflação, porque historicamente a inflação é muito elevada aqui. A segunda classe de ativo que eu investiria seriam as ações. Só que ao invés de investir diretamente nas ações, o que eu ia fazer? Eu ia buscar, por exemplo, um ETF, que é uma cesta de ações que vão replicar algum determinado índice. Pode ser o Ibovespa, pode ser o índice de dividendos, pode ser qualquer outro índice da Bolsa de Valores e
essas ações vão estar na mesma proporção que elas estão dentro do índice principal. E aí, qual que é o curioso aqui, né? Existem vários investidores, vários gestores de investimentos também, de fundos de investimento, que colocam lá: nosso objetivo é no longo prazo trazer uma performance melhor do que o Ibovespa. Ou seja, o benchmark é o Ibovespa e a gente tem que superar o Ibovespa. Só que a grande maioria dos gestores não consegue superar o Ibovespa. Então, ao invés de ficar buscando superar o Ibovespa e, na verdade, perder para o Ibovespa, por que não simplesmente seguir o Ibovespa? Porque se a gente segue o Ibovespa, a gente já vai ter uma rentabilidade muito melhor do que 80, 90% dos gestores profissionais de investimento. Então, eu investiria nesse caso, por exemplo, no BOVA11, que é um ETF que vai replicar o Ibovespa. A rentabilidade dele vai ser exatamente igual ao do Ibovespa ao longo do tempo. Ou então, investiria no DIVO11, que é um ETF que vai comprar as empresas pagadoras de dividendos na nossa bolsa de valores, e em várias janelas temporais ele também supera o Ibovespa. Então, a parcela de renda variável eu colocaria um pouco em cada um desses dois ativos, ou então apenas no DIVO11. E aí, se você quer aprofundar um pouquinho melhor em cada um desses detalhes, quer entender como você seleciona os melhores ativos para cada momento da economia, qual que é o melhor investimento para você em cada um dos cenários, entender um pouco sobre o perfil de investidor, entender sobre os pilares dos investimentos, tudo isso eu te ensino no meu primeiro investimento, que o link tá aqui na descrição, que é o meu curso completo para investidores iniciantes. Se fizer sentido para você, é só clicar aí embaixo que eu tô te esperando lá. Mas continuando, a gente tem a outra parcela da nossa carteira que eu colocaria em fundos imobiliários, que são aqueles ativos bem focados naquelas pessoas que querem gerar uma renda mensal. É uma forma sadia, saudável de você investir em imóveis através da bolsa de valores, já de maneira diversificada também. E você tem os chamados FOFs, fundos de fundos, Funds of Funds. Basicamente, são aqueles ativos que vão comprar vários fundos imobiliários, como por exemplo, tem lá o BCFF11, tem vários outros ativos. Eu vou dar o exemplo desse aqui, do BCFF11, que é um fundo imobiliário que compra vários outros fundos e naturalmente em um único ativo você já tem uma carteira diversificada. Então é uma forma de você investir em imóveis através da bolsa de valores e começar a receber essa renda passiva mensal. Melhor de tudo, isento de imposto de renda, e se ainda ganha a valorização da cota ao longo do tempo. E por fim, a gente tem a parcela que eu colocaria em ações internacionais. Só que, para você que é um investidor pequeno, é iniciante, não quer gastar muito tempo, nem muita burocracia para fazer isso, você pode fazer isso por meio da Bolsa de Valores aqui no Brasil, que também dá para comprar, por exemplo, pelo aplicativo do Banco Inter, comprando um ETF que vai replicar o S&P 500, que é o índice da Bolsa de Valores lá dos Estados Unidos. Então, com um único ativo barato, com menos de R$300, você já consegue comprar o S&P 500 e as mesmas 500 ações que estão dentro do índice na mesma proporção. Então, seu desempenho vai ser bem parecido com o desempenho do S&P 500. E esse ativo chama IVVB11, ou então SPXI11. São dois ativos que fazem basicamente a mesma coisa. Só que a grande sacada final que eu quero falar aqui, que vai aumentar muito a sua rentabilidade, e antes, se você chegou nesse momento do vídeo, comenta aqui embaixo até o fim, para eu saber que você assistiu o vídeo completo, e eu gosto muito de saber quem chega até o final, deixa aí até o fim. A grande sacada é que se você monta uma carteira diversificada com essas 4 classes de ativos, ao longo do tempo, em cada período, uma classe vai superar a outra. Então vai ter um ano que a bolsa lá nos Estados Unidos vai render muito mais, outro ano a bolsa aqui no Brasil vai render muito mais, outro ano a bolsa lá nos Estados Unidos vai cair. Enfim, quando você tem essas 4 classes de ativos, que em um período uma sobe e a outra cai, o que você pode fazer? Você define o percentual ideal, com base no seu perfil de investidor, que você vai colocar em cada uma dessas classes. Ah, vou colocar 20% em uma classe de ativo, 30% na outra, 40% na outra e 10% na outra. Essa é a sua carteira ideal. Só que em um determinado ano, o que vai acontecer? Uma vai subir muito, a outra sobe pouco, a outra cai e vai desbalancear tudo. Chega naquele final do período, você rebalanceia, volta para o percentual que você definiu como ideal. O que você está fazendo aqui? Você está comprando na baixa e vendendo na alta. E se você faz isso, define o ideal, e ao longo do tempo, uma vez por mês, uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano, se você rebalanceia a sua carteira, no longo prazo, você vai trazer um retorno adicional muito interessante para você e você vai chegar muito mais rápido no seu objetivo, como por exemplo, R$1 milhão para você conseguir aposentar e gerar essa renda passiva. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. O meu primeiro investimento está aqui na descrição para você aprofundar um pouquinho mais em todos esses conceitos que eu te apresentei aqui. Te garanto que não é muito difícil, não tem mistério nenhum para você montar uma carteira de longo prazo. Você não precisa ficar investindo todos os dias, comprando e vendendo ações, nem nada do tipo. Com 30 minutos por mês, você já consegue aplicar tudo isso que eu te falei, obviamente tendo um certo conhecimento que eu te ensino lá dentro do meu primeiro investimento. Tamo junto e até lá!